Então, boa tarde a todos, não vamos demorar mais tempo. O Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quer apresentar-vos hoje aqui, de uma forma mais ou menos resumida, as nove iniciativas que o Partido Social Democrata e o Grupo Parlamentar construíram para este debate em torno do arrendamento urbano. São propostas, são iniciativas legislativas que são marcadas fundamentalmente por três valores. O primeiro é um valor do equilíbrio, um equilíbrio necessário, importante, delicado entre os inquilinos e as pessoas que estão, os senhorios, inquilinos e senhorios. Segundo lugar, um valor da estabilidade. É preciso que o arrendamento tenha uma lógica de estabilidade, não tenha uma lógica muito momentânea, de curto prazo. E, finalmente, também outro valor de sensibilidade social, isto é, tem que haver uma preocupação muito delicada no que tem a ver com a sensibilidade social, pessoas mais idosas, com baixos rendimentos, pessoas portadoras de deficiência com baixos rendimentos, famílias monoparentais também com baixos rendimentos e ainda as famílias numerosas com baixos rendimentos. Portanto, para lá do valor do equilíbrio, o valor da estabilidade no processo de arrendamento, quero sublinhar também esta questão da imensa sensibilidade social e o imenso humanismo que envolve as nossas propostas, como aliás é próprio de um Partido Social Democrata como o PSD. Eu, no entanto, passo a palavra para um detalhe sobre estas matérias ao nosso vice-presidente do Grupo Parlamentar desta área, o deputado António Costa e Silva, e depois também ao coordenador desta área, o nosso deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, o Sr. deputado António Costa e Silva e depois o Sr. deputado Jorge Paulo Oliveira dir-vos-ão com mais detalhe aspectos sobre estas nove iniciativas que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta e vai apresentar nos próximos dias, algumas delas já tendo entrado hoje no Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais dizer que as iniciativas do PSD estão divididas em dois grupos. Um grande grupo de iniciativas tem a ver com um conjunto de medidas que permitam mais oferta de casas, esse é o objetivo concreto, porque acreditamos que, havendo mais oferta, mais disponibilidade de casas, melhorarão os preços, portanto isso é uma vantagem muito importante para as pessoas. Outro conjunto de medidas tem a ver mais com as questões sociais, com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente os idosos, as pessoas portadoras de deficiência, a questão das famílias numerosas, mas também a questão das famílias monoparentais. E estão inscritas nas nossas propostas dos 9 diplomas que o PSD apresenta. Dentro do primeiro grupo, temos medidas específicas para diferenciação da taxa especial dos rendimentos prediais para contratos com duração superior a 2 e a 5 anos. A perspectiva do PSD é muito diferente daquelas que os outros partidos apresentarem, mas também o Governo. Nós entendemos que deve haver uma lógica de confiança entre as partes e o que vai permitir, para já, uma redução imediata do IRS que é pago sobre as rendas, que atualmente é de 28% e entendemos que deve passar para 25%, imediato entende-se para o Orçamento de Estado para 2019, a aplicar em 2019, e nessa perspectiva haver uma redução gradual conforme os contratos forem sendo renovados. Portanto, essa confiança entre as partes, através da renovação de contratos, vai permitindo reduzir a taxa até atingir um valor de 14%. Portanto, nós não acreditamos no formato que está apresentado em contratos de longo prazo, isso vai criar muita rigidez e dificilmente boa qualidade. A segunda proposta já o PSD fez em tempos e agora a reforçamos, tem a ver com a revogação do adicional do AMI. Nós achamos que esta iniciativa põe em causa precisamente a flexibilidade que deve existir, a confiança de investimento no mercado que precisa de mais casas. O que nós acreditamos é que as famílias, que as pessoas, que os empresários apostem neste mercado e que este mercado efetivamente traga mais oferta, trazendo mais casas significa que as rendas deverão certamente baixar. É uma aposta em que acreditamos. Uma terceira aposta tem a ver com o seguro de renda, a criação do seguro de renda, que vai permitir precisamente as situações em que, nomeadamente os proprietários em situação que não recebam as rendas, terão este mecanismo que poderá ajudar a minimizar e a credibilizar também o mercado. Uma quarta proposta tem a ver com, é uma matéria muito importante para nós e daquelas que valorizamos mais, que é a criação
de um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Significa isto que nós temos muito património público que está abandonado, nomeadamente do Estado Central, do setor público empresarial do Estado, do setor público administrativo, mas também das autarquias, que deve ser aproveitado e pode ser aproveitado para o mercado de arrendamento. Aliás, o Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo através do aproveitamento desse imobiliário público que está completamente degradado e que pode ser utilizado no mercado de arrendamento. Uma quinta iniciativa tem a ver com a dinamização da Comissão Nacional de Habitação. Esta comissão, na nossa perspectiva, deve funcionar quase como um regulador, deve funcionar dentro do IRU, portanto não estamos a falar de uma nova entidade, estamos a falar de uma estrutura que deve funcionar dentro do IRU, deve envolver as autarquias, deve envolver os proprietários e envolver os inquilinos. Portanto, terá como perspectiva monitorizar e avaliar as políticas públicas, nomeadamente nesta área, coisa que não tem sido feita, nomeadamente por este Governo, pura e simplesmente revoga medidas, e com esta proposta nós consideramos que vamos ter um mercado mais equilibrado, mais estável, em que as partes podem discutir os temas mais importantes das políticas públicas. Aperfeiçoar também o balcão de arrendamento, ou seja, ele já existe, este Governo não revogou, apesar de muita pressão dos partidos da esquerda, nomeadamente do PCP e do Bloco de Esquerda, entendemos que deve ser aperfeiçoado, a criar aqui uma mensagem mais de confiança entre as partes, maior transparência, é um mecanismo muito importante que permita mais estabilidade. A sétima medida, a criação de um subsídio, entramos aqui nas medidas claramente sociais, a criação de um subsídio de arrendamento para situações de fragilidade, um mecanismo de proteção para as pessoas com mais de 65 anos e aquelas com grau de assistência igual a superior a 60%. É certo que já há medidas, estas propostas também vêm do Governo anterior, do Governo de coligação do PSD com o CDS, sendo que o PSD entende que há um conjunto de matérias que não estão salvaguardadas para estes grupos populacionais muito frágeis e que merecem uma salvaguarda muito concreta. E nós temos medidas muito aprofundadas sobre estas propostas. Depois, oitava proposta, a criação de um subsídio de arrendamento para situações também de fragilidade, mas para as famílias numerosas e para as famílias monoparentais. Estamos a falar em situações de forte debilidade, situações de desemprego prolongado das famílias, situações, mas sempre em casos de famílias que efetivamente não tenham capacidade económica para depois poderem financiar, portanto, neste caso, as rendas das casas onde estão instalados. Por último, uma medida também muito importante tem a ver com a dedução de encargos com imóveis. Portanto, aqui pretendemos alargar a dedução de encargos com imóveis até no valor de 750 euros, portanto, para quando um membro familiar tenha idade igual ou inferior a 30 anos, sendo dedutível na coleta em 20% dos valores suportados. Portanto, são estas as grandes linhas e as principais propostas que o PSD apresenta. Muito obrigado. Apenas dar nota aqui, um pequeno acrescento àquilo que já foi anunciado das medidas, mas dar todas elas são muito importantes, todas elas são dirigidas à criação de confiança no mercado de arrendamento, todas elas são dirigidas ora aos senhorios, ora aos arrendatários, mas há também aqui medidas que nós gostaríamos de realçar que também são dirigidas às autarquias. As políticas públicas de habitação devem ser feitas às expensas do Estado, à administração central e não à conta de outros intervenientes no setor, e também não deve ser feita à conta das autarquias locais. Mas nós sabemos que as autarquias locais têm aqui uma preocupação social, também elas próprias desenvolverem políticas e programas municipais de dinamização do mercado de arrendamento. E por isso nós retomamos uma proposta que tivemos em tempos e que não mereceu acolhimento, mas que está reformulada, que é criar mecanismos de utilização ou de cedência temporária de imóveis do Estado, transferindo para as autarquias para que os mesmos o possam aproveitar e colocar no mercado de arrendamento. Nós sabemos que sempre existiram programas de transferência de património, isto é, transferência de património habitacional, quer do extinto IGAP, quer do extinto Instituto Nacional de Habitação, quer agora do Instituto Nacional de Habitação e de Reabilitação Urbana. O que estamos aqui a falar é também de colocar todo o outro património, e o Estado é o maior proprietário em Portugal,
todo o outro património que não tem neste momento necessariamente uma finalidade de habitação, mas que pode ser transformada para essa finalidade, e fazer isso, portanto, fazer um programa de colaboração com as autarquias para que elas possam aproveitar esse património devoluto, muito dele que está degradado e ao abandono. E, portanto, queria também realçar esta nossa preocupação de envolver também aqui, naturalmente, num espírito de colaboração, as autarquias locais, mas não querendo, por esta via, responsabilizar as autarquias, ao contrário de outras propostas de outras forças políticas. Bom, nós entendemos que isso é uma grande preocupação da parte do Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras. Ele é um excelente Presidente da Câmara, tem problemas a nível do mercado de arrendamento urbano, como em muitas outras autarquias, e, portanto, o que nós dizemos é as nossas preocupações são de âmbito global, de âmbito nacional, mas percebemos que haja e deva até haver preocupações instantes mais determinadas até da parte dos autarcas. E neste caso circunstancial, tratando-se como se trata do Conselho de Cascais, percebemos que há já aqui tomadas de medidas um pouco mais audazes. De qualquer maneira, como percebeu, nós temos uma grande preocupação nas nossas propostas, que é envolver os vários planos, isto é, a administração central, com a administração local, as autarquias locais, e, portanto, eu penso que algumas das preocupações que até este momento estão muito na cabeça e muito no dia-a-dia de trabalho de um Presidente da Câmara, preocupado em resolver problemas dos cidadãos, como é o Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, ficam de alguma maneira resolvidos se as nossas propostas forem aprovadas. Bom, a nossa perspectiva é que elas venham a ser debatidas nos próximos dias. Como é sabido, o debate de hoje foi um debate marcado de uma forma um pouco intempestiva e, portanto, este debate vai continuar. Este debate não tem um momento apenas, não é um momento porque convém a um partido ou outro partido que se realiza. Nós vamos com certeza fazer este debate. No dia 10 de maio haverá aqui um debate gerado de uma forma potestativa tanto os direitos parlamentares do CDS, Partido Popular, e eu suponho que aí também poderei eventualmente inserir-se já o debate das nossas propostas e depois, obviamente, dentro da Comissão, haverá um debate da especialidade em Comissão. Portanto, este é mais do que nada um debate muito aberto, um debate que não deve ficar muito enclausurado, porque é uma matéria delicada, uma matéria que interessa a muitos portugueses, quer os portugueses que são inquilinos, quer os portugueses que são senhorios, e é sobretudo um problema que não está resolvido, embora esteja proclamado na Constituição desde 1976, não está resolvido, porque ele realmente resulta de uma lógica de equilíbrios muito sensíveis, muito delicados, que obviamente têm que ser muito bem ponderados. Portanto, não estou nada preocupado que nós não tenhamos apresentado propostas para um debate de hoje, que surgiu de uma forma intempestiva. Nós estamos preocupados é que as nossas propostas também sejam consideradas num debate mais amplo e abrangente, que obviamente terá, sobretudo, a sua sede em comissão, onde obviamente estas matérias se discutem de uma forma mais integrada e até um bocadinho mais técnica. Força. Só uma breve nota, que hoje nós apresentámos as nossas propostas no debate, portanto elas não foram... Sim, não foram consideradas no debate, mas nós apresentámos as nossas ideias concretas, estas ideias que estamos a apresentar aqui foram apresentadas. Agradeço-vos muito e sobretudo o vosso sacrifício. Muito obrigado.